vemos conectados a cada rolagem. Consumimos imagens, ideias, vidas perfeitas. Mas o que vemos é real ou apenas o que os algoritmos querem mostrar? Um documentário by F5. Entrevistamos uma profissional da engenharia da computação para entendermos melhor sobre os algoritmos que influenciam tanta gente nas redes sociais. As redes sociais, ela tem um grande poder de moldar a percepção, justamente porque os algoritmos, eles mostram o que retém mais atenção. E nisso, sempre o usuário, ele vai buscar tudo que está na navegação das redes sociais. E, querendo ou não, uma coisa puxa a outra. De acordo com pesquisas, o Brasil é o segundo país com maior tempo de tela. Os brasileiros passam mais da metade das horas em que estão acordados usando um computador ou celular. Em primeiro lugar aparece a África do Sul. Além disso, o Brasil também é o segundo país que mais gasta tempo nas redes sociais. Das 9 horas em que os brasileiros estão conectados, 4 são destinadas a navegar em plataformas como Instagram e Facebook. Muitas pessoas têm a vida moldada como a dos famosos. Famosos, muitas vezes, têm a vida maquiada de acordo com pagamentos. Muitas pessoas seguem diversos influencers que têm milhões de seguidores e se baseiam no dia a dia, na rotina, no que fazer. Convidamos algumas criadoras de conteúdo para falar sobre esse caso. Com certeza. Aquilo que eu posto sempre está no meu feed, sempre está em todos os stories que eu assisto, então eu vivo assim numa bolha total dentro desse conteúdo. Tudo que a gente vê no feed tem dedo do algoritmo, principalmente no Instagram e no Reels. Acho que o algoritmo do Reels é muito forte. E assim, se eu tô lá, vejo 2 vídeos curtos, depois meu Reels é só isso. E acho que influencia demais. Total, principalmente nisso do Reels que eu falei, eu acho que essa bolha é super comum hoje em dia por causa do algoritmo, o algoritmo ocupado. Só que eu tento sempre, quando eu vejo que eu tô nessa bolha dos mesmos conteúdos, mesma coisa toda hora, mesmos vídeos com criadores diferentes, eu tento sempre procurar coisas novas no mesmo conteúdo, porque a gente gosta de uma coisa, não tem como mudar, mas coisas novas pra não ficar ali presinha naquilo, porque eu acho que estar numa bolha não é sempre saudável e sempre é muito legal. Essa semana eu tava lendo até uma newsletter no meu e-mail e eu vi um conteúdo sobre isso que falava sobre você viver numa bolha e preso em uma só criatividade. Mas eu acho importante a gente poder sair um pouco fora dessa bolha às vezes e consumir outro tipo de conteúdo para conseguir ainda mais criar de forma livre e intencional. Recorremos a uma psicóloga e ela nos explicou melhor sobre essa tal bolha de estímulos que recebemos o tempo todo. Então, durante milhares de anos, a espécie humana se desenvolveu através de bandos. Então, comunidades, famílias, principalmente na Revolução Agrícola, que eles, através da agricultura, tiraram aquele hábito nômade de ficar viajando de lugar para lugar, porque através da agricultura eles conseguiam cultivar e desenvolver a família, tanto que começaram a ter mais filhos, para que esses filhos pudessem ajudar no cultivo e na plantação. Então, o conceito de grupos era muito limitado, muito diferente do que é hoje em dia. Hoje em dia a gente entra numa rede social, a pessoa tem 500 mil de seguidores, 1 milhão de seguidores. Então, instintivamente, nós não estamos acostumados com isso, nós não evoluímos para essa quantidade de estímulos e para essa quantidade de socialização, que muitas vezes são vazias.
Totalmente. Eu acho que as pessoas tentam mostrar uma rotina perfeita para as pessoas se identificarem e verem como, nossa, como a vida daquela pessoa é maravilhosa, mas nem sempre é dessa maneira. Sou uma pessoa que me impressiona muito com a internet, porque eu sempre tento manter uma constância, mas eu sou muito difícil e criteriosa na hora de postar um conteúdo meu. Então eu sempre tento selecionar ao máximo assim o que eu posto, o que eu realmente vou postar, e se não tá dentro daquilo que eu acredito e da minha identidade, eu corto aquilo na hora. Então, pra mim é muito difícil, eu me sinto muito pressionada justamente porque eu não consigo manter uma constância com esses conteúdos que eu acho ruim. Já. Principalmente em stories, porque a gente grava ali o dia a dia, a gente nem sempre se arruma do jeito que gostaria, faz uma super produção para postar, então a gente coloca um filtrinho ali, mas eu sempre tomo muito cuidado para não colocar coisas que distorcem da realidade, da minha aparência física, e colocar coisas que só realcem a minha beleza, as minhas características físicas. Em momento nenhum eu posto uma foto sem um preset bonitinho, porque eu gosto dessa coisa aesthetic. Então é muito difícil para mim postar uma coisa sem edição. Eu não costumo editar muito o meu rosto e nem muitas coisas assim, mas às vezes até uma sujeirinha que tem na mesa da foto que eu vou postar o meu café, eu posso já alterar também. Mas então, a rede social veio para nos trazer mais informação ou para aumentar nossa ansiedade? A CNN Brasil afirma que brasileiros que passam mais tempo nas redes sociais são os que têm ansiedade. Na visão dos autores do estudo, o uso das redes sociais pode apresentar efeitos deletérios que impactam negativamente a saúde mental. Já foi associado também a utilização excessiva de redes sociais a problemas de autoimagem, a menor interação social presencial, a maior exposição ao cyberbullying, a alterações no sistema dopaminérgico de recompensa e ao medo de não estar inteirado dos acontecimentos. Além disso, o uso excessivo de redes sociais está relacionado ao aumento da prevalência de depressão e ansiedade. Recentemente, um estudo da Faculdade de Saúde da Universidade de York, no Reino Unido, mostrou que mulheres que fazem uma pausa no uso das redes sociais têm uma melhora significativa na autoestima e imagem corporal. E isso está afetando muito os seres humanos. Então, está tendo um aumento de transtornos ansiógenos, aumento de depressão, ansiedade, transtorno de disforia corporal. Então, porque a pessoa olha para o indivíduo e quer ter aquele ideal de corpo, quer ter aquela vida, quer ter aquele estilo de vida. E não é bem assim que acontece. Primeiramente, entender que somos pessoas normais como qualquer outra, com sentimentos, emoções e, enfim, porque como eu tô nesse meio desde criança, desde mais nova, assim, eu recebo comentários tanto positivos quanto negativos, mas os negativos, quando a gente não tem tanta maturidade, afetam mais, obviamente. Então, entender que temos emoções e que, ok, a gente não precisa agradar todo mundo, mas que acho que respeito é o que a gente tem que ter. E entender que às vezes a gente vê ali uma foto que a gente acha que tá normal, mas tem uma produção por trás, tem luz, tem várias tentativas de tirar uma mesma coisa. Então acho que essa coisa da comparação precisa, assim, quanto mais tempo vai passando, mais precisa ser deixada de lado, trabalhada para não virar um problema. Eu acho que nem sempre o que eu posto é a verdade ali do meu dia. Eu sempre posto a parte boa do meu trabalho, mas eu não posto os desafios diários que eu enfrento. No sentido de postar uma foto e nem sempre aquilo estar ali em um momento super de boa, que eu esteja disposta a trabalhar, a criar conteúdo. Mas é o que eu preciso postar. Então eu acho que a gente muitas vezes mascara essa coisa na internet para poder entrar dentro de uma bolha de que o seu trabalho é perfeito, a sua vida é perfeita e é isso que vai importar para as pessoas. Tudo o que vemos nas redes não é a realidade. Elas apenas moldam como nos vemos, como vemos os outros e como vivemos. Precisamos de mais consciência digital. Mais verdade. Menos comparação. E aí, vale a pena o preço da perfeição?
Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood